Uma lição que eu aprendi escrevendo o meu primeiro livro de fantasia é essa duologia aqui, né? Malkutak. Ela já está disponível na Amazon, como vocês podem ver. Uma coisa interessante que sim, aconteceu durante o processo de escrita desses dois livros é que era uma ideia já de 10 anos na minha mente, 10 anos, matutando ali, rodando, pensando. Só que após 10 anos eu decidi escrever, colocar no papel. O problema é que eu sabia onde a história começaria e onde a história terminaria. Só que eu não preparei o meio. Então eu sabia de onde sair, mas a maneira como eu cheguei nesse final demandou muito tempo, que eu tive que produzir durante o caminho. Eu tive que ir desenvolvendo ao longo do caminho. Tinha alguns personagens já prontos, outros eu tive que criar só para realmente fazer sentido a história. Isso demandou muito tempo, claro, muito tempo mesmo. Não que um livro precisa ser escrito rapidamente, porque não é bem assim. Porém, eu acredito que eu poderia ter escrito em menos tempo e muito melhor, porque se vocês observarem aqui, se vocês entrarem nesse livro, esse primeiro livro aqui, o volume 1, ele tem 124 páginas apenas, são e-books, e esse segundo tem 75, de uma história que hoje eu vejo, poderia ser assim, ampliada em muito. E é exatamente por isso que eu chamo esses dois livros de um projeto, é um teste, é um projeto laboratorial, porque é só para me ver como eu lidaria com a escrita, como eu lidaria com o desenvolvimento de personagens. Tanto que esses livros, eu deixei eles estão disponíveis, eu lancei eles pela Amazon, mas ainda são e-books, eu não tenho planejamento de torná-los livros físicos mesmo, porque eu realmente acredito que não estão bem desenvolvidos, né? Não estão plenamente desenvolvidos. E também porque eu já tenho uma outra ideia. E exatamente sobre isso, então, que eu queria falar. Essa é a ideia atual que eu tô. O livro atual que eu tô escrevendo. É uma saga de fantasia também. E é interessante que, se vocês observarem aqui, ó, o livro tem um prólogo, capítulo 1 vai até o capítulo 11. E o primeiro volume que eu fiz da saga Malkutak lá, daquela saga, para chegar no capítulo 10, eu demandei muito tempo, e para chegar na página 100 foi mais tempo ainda. Só que aqui, se você for ver, tá no capítulo 11, eu não estou nem na metade da narrativa, e eu já alcancei a página 246, e nem na metade da narrativa eu estou. Qual é o segredo? O segredo é esse aqui, ó. Eu não vou mostrar para vocês para não dar spoiler, mas o segredo é esse. Eu preparei arquivos, eu gastei 4 meses, praticamente 4 meses completos, produzindo o mundo. Eu tinha uma ideia, sentei, coloquei essa ideia no papel, em 2 arquivos, um de 60 páginas e outro de 40 páginas, ao todo 100 páginas aí só de desenvolvimento. Talvez alguns falem que isso é pouco, mas para quem está escrevendo pela primeira, segunda vez, não é tão pouco assim. E eu vejo que na escrita do livro fez muito sentido. Vocês podem ver aqui a saga Estron, a saga que eu estou criando. Esse é o livro 1, eu estou na página 246, um feito que eu não consegui, mesmo tentando muito naqueles 2 livros. E eu consegui ainda na metade da história, né? Talvez até um pouco menos da metade da história. Então, assim, o detalhe que eu queria deixar, a lição que eu queria deixar realmente aqui, se você quer escrever um livro, como eu, e eu não falo nem para tipo assim, para enviar para uma editora, a gente sabe que essas coisas são muito caras, mas se você quer escrever um livro só para escrever, só para ter o prazer de escrever, como foi o meu início com essa saga aqui, com essa duologia, foi a minha intenção. Se prepare bem, gaste tempo, porque às vezes a gente tem muito essa questão de, eu falo porque eu como autor independente, eu tenho muito isso, de que será que vai valer a pena? Será que todo esse tempo gasto, esses 4 meses produzindo isso e essas 240 páginas, será que isso vai valer a pena? O ponto é, eu não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas a questão é, se for para dar certo, eu já tô pronto.
Entende? Eu sei da onde a história vai sair, da onde a história vai, para onde a história vai chegar, assim como outros. Só que a diferença é que eu sei o meio, eu sei o miolo de tudo isso. E é interessante que ao longo dessas 246 páginas vão surgindo novos conceitos, novos personagens. Um dos personagens principais dessa primeira parte do livro, inclusive, ele não está nenhum desses dois arquivos de World Building. Eu criei ele no momento que eu comecei a narrativa. E olha que ele é um dos protagonistas, entende? Então assim, por quê? Porque fez sentido para a história criar ele. Mas porque eu já sei, mas eu sei exatamente para onde tudo vai ir. Então, esse personagem não vai atrapalhar toda a narrativa, porque eu sei a função dele, porque eu conheço a história inteira, entende? Então, essa é uma lição que eu queria deixar aqui para quem quer escrever um livro, quem está nessa tentativa. Gaste tempo, gaste horas, dias, semanas, meses, produza bem, faça direito, porque a gente nunca sabe se vai dar certo ou se não vai, mas faça bem, faça o melhor que você puder, faça com excelência. E você vai ver que, além de simplesmente fazer bem, a sua narrativa vai ser muito mais fluida do que seria se você fosse fazer assim como eu fiz, de sentar e começar a escrever e no meio da escrita desenvolver as coisas, entende? É algo que parece muito óbvio, mas às vezes não é, porque às vezes a gente tá naquela ânsia de fazer um livro, de escrever, a ideia tá fresca na mente e a gente perde tempo com outras coisas, entende? Não perca tempo, invista seu tempo em produzir, em desenvolver aquilo que realmente vai dar alguma satisfação no final. Beleza? Então é isso que eu queria deixar para vocês. Continuem acompanhando aí. É um pouquinho só da minha escrita. Agora, inclusive, hoje eu estou escrevendo, estou continuando alguns capítulos da saga Astor, mas é só um pouquinho de como tem sido o meu processo de escrita e a minha vida como autor independente. É isso, galera. Valeu, curta aí, compartilha. E se te ajudou em algo, comenta. Valeu!